Você sabe a diferença entre juízo de valor e julgamento moralizador? Deu bug aí? Aqui deu. Tive que ler 2 vezes essa parte do livro. Bora entender melhor esse trecho do livro? Bora navegar para o autoconhecimento? Então vamos dar continuidade. Antes de falar dos componentes da comunicação não violenta, que eu já citei no vídeo anterior, nós vamos falar das formas de comunicação alienante, que são as formas que podem bloquear a comunicação não violenta. Então agora eu vou falar das 3 formas de comunicação alienante e agora vou fazer vocês pensarem um pouquinho em alguns conceitos que às vezes estão enraizados em vocês, que vocês não tenham pensado. É uma forma também de refletir como nós podemos fazer para não fazer esse bloqueio juntamente com a comunicação alienante. Lembrando que essas formas de comunicação alienante, elas podem trazer temas que vão fazer você repensar e talvez pensar de uma maneira mais ampla para conseguir fazer o caminho fluir. Bom, foi isso pelo menos que eu assimilei do livro. Então vamos agora para o que interessa. Quais são as formas de comunicação alienante, que são o oposto da comunicação não violenta? Número 1. Julgamento moralizador. Número 2, comparações. Número 3, falta de responsabilização em relação aos seus pensamentos, os seus atos e os seus desejos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Em relação ao julgamento moralizador. Segundo o autor, dificilmente conseguimos fazer uma análise de uma situação sem fazer um julgamento moralizador, o que é bem diferente do juízo de valor. Você sabe qual é a diferença? Juízo de valor são as qualidades que admiramos na vida. Conforme nós vamos vivenciando, experienciando, aprendemos dos nossos pais, da nossa família, da convivência com os amigos. É isso que é o juízo de valor. Já o julgamento moralizador é aquilo que a gente imagina que esteja correto ou errado, ou é mal ou é bom, conforme o que nós temos como juízo de valor. Uma grande lição nessa parte do livro é você conseguir mostrar o teu juízo de valor sem expor uma forma de julgamento moralizador ou imposição. Nessa parte do livro tem um exercício muito importante. Aqui você vai conseguir exercitar uma forma de expor as suas necessidades e valores sem impor com julgamentos moralizadores, mas através de uma comunicação muito mais empática. Para entender melhor, eu vou trazer um exemplo que o próprio Marshall Rosenberg cita no livro. Se eu digo, eu acho a violência ruim, má, eu estou expondo um julgamento moralizador com base no meu juízo de valor. Agora, numa forma muito mais eficaz, se eu digo, eu tenho receio de resolver conflitos através da violência, eu valorizo muito mais resolver conflitos por outros meios. Consegue ver a diferença? Lembre-se novamente, através dos julgamentos nós escondemos as nossas necessidades e valores. Você já se pegou julgando? Quem nunca, né? Já tentou parar tudo para entender qual é o valor e a necessidade escondida nesse julgamento? É um exercício grande para fazer. Marshall Rosenberg defende que, em culturas em que existe menos violência, normalmente elas estão voltadas mais para as necessidades humanas, diferentemente das culturas que são voltadas mais para a violência e são voltadas para o julgamento. Aquelas que rotulam entre o bem e o mal, e o certo e o errado, que vai sempre estar apontando ao errado, né? Ao invés de ir em busca dessas necessidades humanas. A segunda forma de comunicação alienante são as comparações. As comparações, gente, só trazem infelicidade e por trás delas também traz julgamentos. A gente vê muito isso abordado nas redes sociais. A comparação só vai trazer infelicidade, como eu já falei. Por quê? Cada um segue o seu caminho, cada um está num momento de vida. Não adianta você querer comparar com outra pessoa que seguiu outro caminho, tomou outras decisões e está em outro momento de vida. Não vale a pena, você só vai gastar a sua energia e só vai trazer infelicidade e insegurança. Por isso, comparação não leva a nada, é alienante e bloqueia a comunicação não violenta. E a última forma de comunicação alienante é a falta de responsabilização por nossos atos, pensamentos e desejos. Na falta de responsabilização, tendemos a culpar terceiros, situações alheias a nossas vontades, aos nossos desejos e aos nossos atos. E isso também trará bloqueio na comunicação não violenta. Nesse momento, temos que levar em consideração a importância de trazer responsabilização para nós mesmos. Aqui, precisamos ter aquela consciência da responsabilização pelos nossos atos, desejos e pensamentos, pessoal.
Até porque comunicar os nossos pensamentos, atos e desejos através de exigências, até uma chantagem emocional ou uma compensação só vai bloquear a comunicação. Ela literalmente não fluirá. Então essas são as formas de comunicação alienante. Agora, vamos para o que interessa? Componentes da comunicação não violenta. Nós vamos falar do primeiro componente da comunicação não violenta, que é a observação. Uma pergunta: será que é possível você observar sem analisar ou julgar uma situação? Parece balela, né, gente? Mas não é nada fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Agora presta atenção, eu vou dar um exemplo muito simples para você conseguir entender em 2 frases o que é observação e o que é uma observação com avaliação. Um exemplo número 1. Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. Frase número 2. Zequinha é um péssimo jogador. Qual das 2 frases você acha que houve apenas uma observação sem avaliação? Obviamente que a primeira. Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. Esse é um exemplo simples, pessoal. Mas tem que fazer isso por um dia completo. É difícil. Já tentei. Outro ponto importante a se observar, segundo Marshall, é quando nós utilizamos os advérbios, seja para generalizar ou exagerar alguma coisa. Por exemplo, raramente, sempre, jamais, nenhum, muito, pouco, frequentemente. Esses advérbios tendem a mostrar um certo julgamento. Esse é o primeiro componente da comunicação não violenta, pessoal, a observação. Precisamos observar sem analisar, sem julgar. Do contrário, nós traremos resistência e não seremos ouvidos. A nossa comunicação não fluirá. E pior, diminuímos a probabilidade de sermos ouvidos. Só vai trazer aquela posição na defensiva e, consequentemente, estará desprovida a comunicação da empatia. Pessoal, e assim nós vamos construindo a comunicação não violenta. Tema tão importante hoje em dia, né? Observar, principalmente hoje com as redes sociais que transmitem tanto julgamento e ódio, não é mesmo? Continue acompanhando nossas reflexões e insights por aqui, pessoal. E claro, curta, compartilhe, comente, para eu saber que esse conteúdo está sendo valioso e está te ajudando de alguma forma. É isso aí, pessoal. Até mais!